Olá, olá, boa tarde a todas, todes. Eu sou Renata Martins, idealizadora do projeto Empoderadas. Com muita felicidade que a gente anuncia o início do nosso segundo encontro nacional Empoderadas Mulheres Negras do Audiovisual. Esperar o pessoal chegar, enfim, na nossa live. Hoje, em comemoração ao Dia da Mulher Negra, Latina e Caribenha e Nacional da Mulher Brasileira, é muito bom a gente poder falar sobre cinema, sobre imaginários, sobre ressignificar essas imagens que, enfim, tentam nos vender desde que o tempo é tempo, né? Desde que o mundo é mundo. Hoje a gente abre com a professora Rosane Borges, né, uma pensadora, uma professora, enfim, alguém muito parceira nessa caminhada, nessa luta de pensar esse imaginário, né, e como construir. Será que é possível um cinema antirracista? Será que é possível a gente assistir um audiovisual que dê conta da nossa subjetividade, da subjetividade das mulheres negras, né, que proponha um novo olhar, novos imaginários, novos encontros. Por conta da pandemia, né, o nosso encontro que seria online, que seria ao vivo, vai acontecer online. Essa é a primeira ação de uma série de ações e de atividades que acontecerão ao longo do segundo semestre. Né, laboratórios, mostras de cinema, teremos também bate-papo, painéis temáticos, enfim, uma série de atividades pensando nas mulheres negras do audiovisual. É importante lembrar, né, que esse projeto, o Empoderadas, nasce em 2005 e 2015, ao lado da diretora Joyce Prado, e ele se desenvolve ao longo dessa trajetória com outras tantas mulheres negras que passaram pelo projeto, mulheres de todas as áreas do cinema, né? A Maitê Freitas, jornalista, produtora, idealizadora do Sampa, a Isis Valenzuela, que é sócia proprietária da Tabuleiro Filmes. São mulheres que seguem comigo no projeto, que desde o primeiro encontro conceberam, participaram do processo de idealização do projeto também. Eu acho que esse projeto nasce, ele se desenvolve do encontro de várias mulheres negras, né? Eu acho que isso também diz muito sobre esse cinema, esse audiovisual que a gente anseia, um audiovisual no coletivo, de fato, né? Que se pensa no coletivo, que se produz a partir desse coletivo. E ao longo desses 5 anos, a gente fez uma série de atividades, websérie, encontro, colégio público, formação, capacitação, espaços como o Correio, como a Google, enfim, todos os espaços que fomos convidados e utilizamos os vídeos da websérie como temas geradores, né? Através dos vídeos, das discussões propostas por outras mulheres, a gente conseguiu abrir o diálogo e pensar a presença das mulheres negras nesse espaço. Bom, eu acho que podemos começar, né, dar início à fala da professora Rosane, agradecer às pessoas presentes, né, ao público, ao PROAC. É importante dizer que esse projeto é uma iniciativa apoiada pelo PROAC. Nós fomos contempladas no edital de 2019, e é muito bacana poder pensar esse projeto, ter um apoio financeiro para poder desenvolver da melhor forma possível. Fiquem ligadas, né, na nossa página, no nosso YouTube, no nosso Instagram. Há uma série de atividades que serão compartilhadas por lá. Obrigada. Seja bem-vinda, Rosane Borges, jornalista. E aí eu já lanço essa provocação, né? Desconstruindo narrativas olha só, ao vivo, travando língua, mas vamos lá. Narrativas, ressignificando imaginários. É possível existir um cinema antirracista? O que você acha, Rosane? Seja bem-vinda. Obrigada, Renata. Obrigada pelo convite de estar aqui com vocês, mulheres que eu chamo de preciosas, que eu também admiro, porque são mulheres que fazem,
fazem a diferença, vêm construindo novos imaginários. Então, para mim, é uma grande honra, uma alegria estar aqui hoje, principalmente no dia 25 de julho, né, que é o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, e o Dia Nacional de Teresa de Benguela. Então, acho que o dia de hoje ele é revestido de muitas especialidades, né, para nós. E aí eu acho que o tema, eu não sei se eu terei a capacidade de dar conta do que o tema, para o que o tema nos convoca, mas eu tentarei fazer algumas provocações. A pergunta que você me faz, eu diria que eu acho que sim, mas eu posso também jogar outras perguntas. Então, mais uma vez, eu agradeço a todas vocês, especialmente a Maitê, que foi o convite, veio diretamente dela, mas eu sei que por trás da Maitê está todas vocês, né? Então, em nome da Maitê, eu congratulo, parabenizo todo o projeto Empoderadas, todas as produtoras negras, as cineastas negras, e estamos juntas, né? Eu acho que para a gente pensar hoje disputas de narrativas ou reconstrução de narrativas, ressignificação de imaginários a partir do cinema, de um outro cinema, de um cinema antirracista, acho que a gente tem que partir de algumas questões que são antecedentes, né? Primeiro, o que vem sendo muito chamado hoje, muito por conta de um filósofo que eu gosto muito, que é Achille Mbembe, que é o devir negro no mundo. O Achille Mbembe ele vai dizer que esse devir negro, ele, de certa forma, teria como uma dupla face, né? Tanto a face destituidora, a face da morte, da necropolítica, das asfixias. Não é à toa que o eu não posso respirar do George Floyd se tornou o lema universal de todos os corpos que são asfixiados, os corpos precarizados, né? E, por outro lado, também é uma possibilidade de uma afirmação do ponto de vista positivo, né? Então, a gente... o campo das existências, o campo da negritude, né? A negritude que relabora da negatividade do que foi ser negro, do que é ser negra, e toma o campo da resistência, das disputas, das lutas. E se a gente pensar, digamos, esse devir negro, é o próprio Achille Mbembe que vai nos dizer que o nome negro, a expressão negra, ela vai, e tem um pesquisador, o Manuel Dutra, que vai muito nessa linha, e dizer também que esse negro em devir, né, que vem tanto nessa linha, como eu falei, negativada, né, do eu não posso respirar, ou da singularidade absoluta do vidas negras importam, a gente pode pensar, ainda na trilha do Achille Mbembe, que esse negro em devir, ele vem dando no universo aí do neoliberalismo, desse capitalismo neoliberal, chinfrim, que confisca direitos, ele dá nome a tantos outros sujeitos. Eu vou dizer, eu vou repetir o que o pesquisador fala para a gente ingressar no tema do nosso diálogo, da nossa live, da nossa conferência. Os desterrados de África e sua descendência, eles são negros para os brancos. Os latinos e hispânicos são negros para os supremacistas. Os imigrantes, eles são negros para os cidadãos dos Estados-nação. As mulheres, elas são negras para os homens patriarcais. A população LGBTQI+, ela é negra para os héteros e cis. Os indígenas, eles são negros para as monoculturas invasivas. Os pobres são negros para os ricos e para uma cultura de assalariamento. Ora, essa extensão, o que essa expressão, na verdade, quer dizer para a gente conectar com essa ideia do antirracismo? Que ser negro do mundo, como o próprio Achille Mbembe vem dizendo, que o neoliberalismo ele vem tirando o direito de todos, ele vem sujeitando a todos a um trabalho precarizado, que a gente chama hoje de uberização. O Achille Mbembe ele vai ir muito mais profundo nesse conceito de uberização. Ele vai dizer que até a população não branca experimentará pela primeira vez na história uma condição universal do que é ser negro,
por essa precarização que se quer total, absoluta. Porque foi só o corpo negro que foi triplamente destituído, foi corpo moeda, corpo objeto e corpo mercadoria. Nenhum outro tipo de escravidão no mundo destituiu triplamente como a chamada escravidão transatlântica ou a escravidão moderna. Aí vocês devem perguntar assim, mas o que tudo isso se liga com a nossa discussão sobre imaginários, sobre cinema, sobre narrativa, sobre antirracismo? Eu diria que tudo um pouco mais, né? Porque quando a Attili Bembe ele chama a atenção disso, ele não quer dizer que as pessoas brancas vão se equivaler pauperizadas, precarizadas a negros, mas ele vai dizer que é só a condição de ser negra que pode alcançar o que é a exclusão neoliberal. Né? Ou seja, é só quando a gente se volta para a dimensão racial negra que a gente vai entender o que é a brutalidade da exploração capitalista, que se dá na sua forma mortífera, né? Com as asfixias de corpos negros, se dá, a letalidade ela vai se dando de várias formas, né? Seja corpórea, seja simbólica. E aí eu acho que é importante tudo isso, porque para a gente pensar nesse estado de coisas, e se a gente se colocar, voltando, essa ideia do devir, do ponto de vista, esse devir positivo, das existências, da luta, da transformação, da reinvenção de outros mundos, é preciso que a gente conceda uma dê licença para um campo, e é isso que eu venho insistindo muito com a questão dos imaginários, que a gente não muda a política cotidiana, a política institucionalizada, se a gente não mudar ao mesmo tempo o regime de imagens, as ordens de representação, que inclusive fundamentam o que a gente chama de política. Há um filósofo que eu gosto muito, que é o Jacques Rancière, ele vai insistir muito na ideia de que a estética e política elas se desenvolvem, elas têm um laço indissolúvel entre elas. Falar de estética para o Rancière é falar de política, porque para ele a estética diz respeito à partilha do comum, à distribuição desse comum. O que é o comum para o Rancière? É aquilo que uma comunidade inteira, o que a gente chama de comunidade humana, partilha como sendo comum a todos nós. Economia, educação, formas de costumes, né? Práticas cotidianas, o que a gente designa como poder, tudo isso ele vai dizer que é a partilha do sensível. E o sensível é o que atravessa todos nós e que, de certa forma, nos interessa. Então, ele tira a estética do campo das teorias do belo, né? Aquela coisa estetizante das teorias do belo, da beleza, né? De uma tradição filosófica, e traz a estética para o campo da política. E aí eu acho que chega no ponto que nos interessa muito, principalmente para quem trabalha com imagens, porque se a estética ela tem uma relação direta com a política, significa dizer que as imagens elas importam para a gente pensar política. Um exemplo que, para mim, já virou um arroz de festa, eu dou essa imagem, eu dou esse exemplo sempre, que é o caso da mãe Tinha, que ela iria viajar com a comitiva do Lula para a África na primeira viagem do Lula, em 2003, ele estava no primeiro ano de mandato, 2003 ou 2004, se não me engano, e ele ia fazer a primeira viagem dele enquanto presidente para a África. E foi decidido que uma mulher, uma autoridade religiosa, nesse caso seria uma mulher negra, de matriz africana, acompanharia o Lula nessa viagem. E aí o que a gente tem é que parte da comitiva sai de Brasília, para em São Paulo, e a mãe Tinha ela sairia daqui de São Paulo, né? E aí ela estava, esse voo, se não me engano, sairia de Guarulhos, num espaço reservado, era uma viagem presidencial, né? E a mãe Tinha ela foi deslocada até Guarulhos, no espaço reservado para quem viajaria com a comitiva do presidente Lula, e disseram para ela, quem estava organizando lá o cerimonial da viagem, para ela aguardar em determinado espaço. E ela aguardou. E quando o avião já estava em plena viagem de cruzeiro, o que dizem que o Lula pergunta para o Gilberto de Carvalho, mas não viria uma mãe de santo conosco? E aí ficou aqui, para usar um termo da moda, o climão, porque todo mundo olha, e a mãe de santo não tinha embarcado.
Ela dá uma entrevista muito rápida, se não me engano, para a Folha de São Paulo no dia seguinte, ficou muito constrangedor, né? Esqueceram a mãe de santo, aquela coisa toda. E a resposta que ela dá, do alto da sua simplicidade, foi uma resposta que é mais ou menos assim: olha, me disseram para eu aguardar, eu fiquei sentada porque disseram que outra pessoa viria me buscar e era um tal de passa para lá, passa para cá. Gente, um detalhe, tudo que uma mãe de santo é invisível quando ela está paramentada. Ela estava muito bem vestida, porque ela iria viajar com Lula, com a comitiva, com os seus turbantes, com tudo, e a mãe ela era filha de Oxum, quer dizer, menos invisível ainda. Ela estava literalmente toda trabalhada no dourado, ela estava com o seu turbante, com os seus fios de ouro, evocando ouro, enfim. Ela era visualidade pura, aquela mulher, mas ainda assim esqueceram dela. Aqueles corpos que passavam, olhavam aquela mulher e diziam: essa macumbeira não vai viajar com o presidente Lula. Mas veja, sequer eles se deram o luxo de dizer para ela: olha, a senhora está no lugar errado, esse lugar aqui não é para a senhora. Eles nem se vincularam com ela nesse nível de interlocução. Esqueceram ela. E aí, qual é, eu acho que a grande lição desse episódio, que eu repito ele sempre, é que a mãe de santo, ela não reunia, do ponto de vista da visualidade, da corporeidade, os traços de quem viajaria com o presidente Lula. Olhavam para aquele corpo e atravessavam aquele corpo, não porque não o viam, mas porque o que ela reunia em termos de visualidade estava no registro do exótico, o exótico no sentido profundo do termo. O que é exótico? Se a gente infinizar a palavra, o exótico é o ex-ótico, é o que está fora da nossa ótica. E é o que o cinema faz com todas nós. São camadas do visível que não nos alcançam. E aí, voltando àquela ideia da estética e da política, como o Rancé vai dizer, é importante que a estética ela partilhe o comum de todos, porque é só quando a gente dimensiona a estética a partir da política que todos participam da vida comum. Foi uma noção de estética que excluiu a Manitinha de viajar com Lula, percebam? E aí é fundamental que a gente traga a discussão da estética como uma discussão central, né? Não só a estética, não só como a beleza, não só como visualidade. Dito isso, eu acho que quando a gente pensa em reconstrução de narrativas, refazimento, disputas de narrativa, do que a gente está falando? A gente está falando, inclusive, de um reordenamento do que a gente considera, do que é estética no Brasil e no mundo sobre os nossos corpos. E a narrativa ela é fundamental porque o que é narrar? Né? Existem várias linhas teóricas, o cinema ele é uma forma de narração, é uma invenção moderna, inclusive, de construção e produção de imaginários, mas eu vou chegar nesse ponto. E antes da gente chegar nesse ponto, vamos falar um pouco de narrativa, né? São várias as linhas teóricas que pensam narrativa, a gente tem de parte de pensadores, homens brancos ocidentais, como Walter Benjamin, que tem um conceito da narração, mas a gente também já tem um repertório nosso de mulheres negras, como a própria Paulina Tiziane, a Conceição Evaristo, a Scholastique Mukasonga, são escritoras brasileiras e escritoras africanas, que vêm reafirmando que o narrar ele é importante porque narrar funda histórias. A narração, ao contrário do que a gente aprende ou acredita, em geral, a narrativa ela não é apenas um relato do que aconteceu. A narrativa ela é o acontecimento. Quando a gente está dizendo que é preciso que nós, mulheres negras e grupos historicamente discriminados por extensão, disputem narrativas, a gente não só está querendo disputar o nosso falar, mas a gente está querendo dizer o seguinte: é preciso que a nossa fala ela construa horizontes do possível. É preciso que a nossa fala tenha um estatuto fundacional sobre a nossa história e a história de todos, porque é isso que a narrativa faz. Eu tive recentemente numa banca, até depois eu soube que a Maitê e a torcida do Fla-Flu estavam assistindo, a gente também não tinha dimensão que era uma banca com
com um público qualificado, né? E nessa banca da querida Angélica, eu insisti muito nisso, foi uma banca de doutorado, ela trabalhou com mulheres do samba, e eu dei um exemplo durante essa arguição de que a narrativa ela tem esse estatuto fundacional e ela não apenas narra o fato, mas ela cria o fato de tal modo que a gente tem recentemente, quer dizer, nem tanto recentemente assim, mas a gente tem alguns exemplos que são fundamentais. Eu sempre coloco a carta do Getúlio Vargas, antes dele suicidar, foi uma carta que ele não só escreveu uma carta de despedida, o Getúlio Vargas ele cria, em sentido anti-horário, uma memória para ele mesmo. Eu tenho cá minhas desconfianças, né? Essas coisas das nossas teses precárias e provisórias, que se o Getúlio Vargas não tivesse escrito aquela carta, ele não teria a memória que ele tem hoje, né? Do homem que demarcou relações trabalhistas, do projeto desenvolvimentista. Eu acho que provavelmente o Getúlio Vargas teria, se não fosse a carta dele, a memória negativa, a memória do ditador que ele foi também, a memória, enfim. Então, ele relabora a própria história dele a partir da narrativa. E aí é isso que eu estou querendo dizer, que a narrativa ela é fundamental porque ela tem esse estatuto fundacional, ela é fundante nesse sentido. E o que nós precisamos, nós, mulheres negras, essas aqui que o Attila Mbembe vai dizer, esse devir negro, que por um lado nos mata, nos asfixia, nos ignora, nos invisibiliza, mas por outro lado é o devir também que resiste, que recria, que relabora, que confronta. É preciso que a narrativa seja esse instrumento da confrontação da história, da instituição de outros marcos e da instituição de outros regimes de visibilidade. É pelo narrar que eu crio horizontes do possível. E aí é fundamental que, para nós, a gente sempre fala em discurso narrativa hegemônica, narrativa contra-hegemônica, disputa narrativa, isso corre muito na internet, e é preciso que a gente acompanhe a complexidade do que esses termos carregam, né? Disputa de narrativa não é qualquer coisa. E aí, se a gente pensar imaginário, e vou tentar linkar depois com o cinema para fazer, digamos, um catadão da minha fala, voltando assim, pensando, tracejando o que eu estou apresentando para vocês, eu não sei se de maneira muito anárquica, mas é porque é muita coisa complexa e eu estou tentando pegar os fios de cada ponto para a gente depois debater. Se estética, ela não é apenas teoria do belo, se estética, ela tem uma relação direta com a política, porque a estética nos diz o que é o comum do mundo e quem participa do comum do mundo. Vide o exemplo da Manitinha no aeroporto. Ela foi excluída do comum do poder, porque pela estética ela não poderia participar e partilhar daquele comum, né, da viagem com o presidente Lula. Então, se a estética e tudo isso, e continuando na nossa trajetória, se é pela narrativa, pelos modos da gente narrar, que a gente tem a instituição do que é esse comum, a instituição do que é belo, do que é normal, do que é desviante, do que é certo e do que é errado, como é que a gente pode chegar nas incidências imaginárias, na tradição imaginária e construir outro repositório de imagens? Porque a gente tem, o imaginário também ele tem um longo concurso teórico, o imaginário, se a gente pensar do ponto de vista clássico, ele tem 3 referências que as pessoas dizem que são inescapáveis, que é o bom e velho Marx, o Max Weber e o Durkheim, né? Mas a partir dessa tríade aí a gente teve várias outras abordagens do ponto de vista da psicanálise, da antropologia, das mulheres e das mulheres negras que vem pensando o que seria esse imaginário, né? Há uma discussão imaginário, ele meio que tomou conta, inclusive, da expressão ideologia. A ideologia não está nos seus melhores momentos, eu costumo dizer, excetuando para a alucinação institucionalizada que está governando esse país, que resgatou uma tal de ideologia de gênero, né? Mas esse povo não é parâmetro. Então, excetuando os alucinados, como diria o Muniz Sodré, a loucura metódica,
Agora eu tô concordando que é isso mesmo, né? A razão nessa loucura, e não é a loucura, as loucuras, digamos, das perturbações psíquicas, né? Que o Muniz Sodré vai chamar esse povo, é de uma outra ordem. O imaginário ele acabou, inclusive, repito, substituindo o que é ideologia, mas eu acho que para a nossa conversa interessa a gente colocar em cena uma definição de imaginário que eu sempre utilizo, que o imaginário ele seria esse repositório imemorial de imagens, do qual a gente se utiliza para a gente validar o mundo, para a gente se colocar no mundo. Então, quando a gente já nasce banhado pelos imaginários que nos antecipam e nos atravessam. Como o Foucault ele vai dizer que quando nós nascemos, todos nós nascemos alienados no discurso vigente, com exceção do psicótico. O que o Foucault quer dizer? Que quando nós nascemos, a gente já nasce num mundo com balizas que nos dizem o que é o belo, o que é o feio, o que é o normal e o desviante. E tudo isso que nos informa como é a boa rotina do mundo, nos informa a partir de imagens. Seja as imagens técnicas, as imagens das mídias, mas as imagens projetadas, né? Como a gente constrói conceitos, como a gente projeta as pessoas. Tudo é imagem para o imaginário. E esse repositório imemorial, ele é imemorial porque ele realmente se perde nos lençóis do tempo. E aí, se a gente pegar como é que o racismo ele se alimenta, por que, por exemplo, propagandas como aquela propaganda da Crespinha, que foi uma cópia de 1952, ela é reelaborada em pleno 2021. Ainda que tenha tido uma grita, a Bombril retirou a propaganda, essa propaganda ela volta, porque do ponto de vista do imaginário, essas imagens ainda circulam. É o imaginário que faz com que essas imagens enrijecidas, decadentes, horrorosas, elas voltem e circulem, ainda que por pouco tempo. Então, é preciso que, do ponto de vista de ressignificação, eu falo mais do que ressignificação, meninas, eu falo implosão de imaginários. A gente tem que implodir com esse repositório imemorial de imagens. E, para a questão racial negra, esse repositório ele tem, digamos, marcos fundacionais, que não são de gênese, né? Eu gosto muito de uma expressão africana que diz que para quem procurar bem sempre vai haver um novo começo. Veja, eu não estou dizendo de uma gênese, né, de um início, mas do que são marcos fundacionais, aqueles marcos a partir dos quais você solidifica uma história. E a gente tem um marco para a história racial negra, é o marco da escravidão. É o marco em que o termo negro vai ganhando, a racialização do corpo negro vai ganhando uma dimensão para a exploração de seres humanos. E aí a gente pode dizer que esse repositório imemorial de imagens repousa exatamente nessa época criminosa da nossa história. E são essas imagens que repousam nessa época criminosa da nossa história que alimentam formas de fazer cinema, publicidade, novela, televisão, produção de livros didáticos, teatro, dramaturgia. E percebe? É esse grande repositório que a gente tira como se fosse imagens da cartola que a gente vai tirando e a gente vai remixando. A gente vai dando um ar de novo, de novidade, mas não tem nada de novo. Tem uma expressão do Mia Couto que eu gosto muito, que ele vai dizer que é sempre o mais antigo que nos governa, sujeito a novas racionalidades. Ele não diz que isso é imaginário. Eu que pego essa frase poética linda do Mia Couto e digo, isso é imaginário. É sempre o mais antigo que nos governa, sujeito a novas racionalidades. Ora, como é que eu declaro o declínio desse mais antigo? Por outro repositório de imagens. Aí o cinema entra na sua força encantadora, prazerosa e fundamentalmente política. Não é à toa, eu venho dizendo que o nosso século, século XXI, a gente costuma falar coisas que eu digo que a gente só sustenta em mesas de boteco, mas ultimamente eu estou falando em lives e escrevi isso até no prefácio que eu fiz do livro da Bell Hooks. Eu venho insistindo que o século XXI é o século da luta por reconhecimento. É o século em que a alterofobia ela retorna de maneira forte à morte do outro
e é um momento em que esse outro se insurge. É o século pela luta do reconhecimento, eu não tenho dúvidas. Não é só a Covid, eu acho que a Covid fundou também esse século, mas junto dele a gente tem esse devir negro no mundo, a gente tem a escuta da voz do George Floyd, porque para mim é isso. O que tem de singular na morte do George Floyd? Já que a gente tem a cada 23 minutos um George Floyd no Brasil, já que nos Estados Unidos isso também, essa brutalidade é comum. Muita gente diz, porque foi filmado, mas a gente tem tantos episódios filmados aqui e lá. A diferença do episódio do George Floyd é que o eu não posso respirar dele foi ouvido de fato, pela branquitude, pela comunidade planetária. Agora a gente não sabe o que vão fazer com essa escuta, mas que escutaram, escutaram. Mas fechando esse parêntese do que é todo esse século XXI, vejam, se a gente tomar como minimamente crível que nós vivemos no tempo atravessado pela luta por reconhecimento, por novas ordens de representação. Eu brinco que a história de fulano de tal me representa ou não me representa virou arroz de festa nas redes sociais, né? A gente fala toda hora, eu falo, todo mundo fala. E às vezes a gente até miserabiliza fulano me representa ou não me representa, mas ela é uma expressão profunda e que eu acho que sintetiza o espírito do nosso tempo. É a luta por reconhecimento. E lutar por reconhecimento significa dizer que a gente está lutando por novos regimes de imagem. Isso significa dizer que o cinema ele é absolutamente central para a gente pensar o nosso tempo, que está fraturado, e para a gente mudar o nosso tempo. E aí eu acho que a pergunta que Renata me faz, a provocação, é possível um cinema antirracista? Eu acho que sim. E eu diria mais do que isso, Rê, é preciso... A gente pega essa frase da Angela Davis, né, que não é preciso ser só não se dizer racista, não ser racista, é preciso ser antirracista. Eu venho insistindo ultimamente que a gente deveria resgatar também uma radicalidade do movimento negro brasileiro contemporâneo, que ele não dizia que a gente tinha que ser antirracista. O que o movimento negro contemporâneo, esse que continua o legado dos movimentos negros em tempos anteriores, que é da década de 70, essa emergência, é preciso combater o racismo. Então, eu acho que é possível, sim, um cinema antirracista, mas, fundamentalmente, um cinema que combata o racismo. Porque, veja, o que a gente está aprendendo também? Que ser antirracista pode ser também lá não significa muita coisa. Pode virar apenas uma hashtag de Instagram, de Facebook, de rede social. O combater o racismo, ele supõe ação. Ser antirracista, eu sei, a gente entendeu o recado da Angela Davis. Eu não estou fazendo nenhuma reparação ao que a Angela Davis disse. Eu já estou fazendo uma reparação ao que fizeram com o que a Angela Davis disse, né? O que fizeram com a convocação antirracista. Então, a minha provocação é: vamos combater o racismo mais do que ser antirracista. E aí eu acho que se a gente tomar o cinema como o que é ser antirracismo no audiovisual? Quais são as possibilidades da gente construir um cinema que integra os imaginários? Porque o cinema ele é o grande produtor de imaginários do que a gente chama de vida moderna. Não é à toa que o cinema ele surge no final do século XIX, no momento em que havia já uma crise difusa do que a gente chamava de humano e de humanidade. O século XIX, pelo menos da metade para o final, havia uma euforia. Claro que não para nós, população negra no mundo, o Brasil ainda vivia sob o signo da escravidão, mas o que a gente chama de projeto moderno, que não nos contemplou, foi um projeto que era um momento alvissareiro dessa história da humanidade branca ocidental. Um momento da expansão da ciência, do progresso, da técnica, tudo se expandia, dos jornais, né, da imprensa. Então, havia uma concepção dos homens, e no caso era mais homens mesmo do que mulheres, de que se vivia num momento de emancipação humana e do humano. E aí, no final do século XIX, o cinema ele surge junto com a psicanálise e com Freud dizendo assim: ó, ser humaninho,
a coisa não está tão bem assim, não. Essa coisa tem algo que... A histeria feminina do século XIX, para o Freud, era um sintoma de que aquele clima alvissareiro, aquela coisa edulcorada, que todo mundo achava que a gente ia entrar no século XX, né? Muito bem, o Freud diz, olha, não é bem assim, tem algo que não está indo bem. E é nesse contexto que surge o cinema. Então, o cinema, ele tem, digamos, ele reafirma, de certo modo, a esperança no mundo melhor, na técnica, mas também ele deixa ver um sintoma de que algo não vai dar certo, né? Aquela coisa toda lindinha, não ia, tanto que não deu certo que a Primeira Guerra Mundial disse, olha o que a tecnociência é capaz de fazer, né? Como é que se entra no século XX? Se entra com guerras, se entra com fomes, e etc, etc. E fechando, aí, mas por que eu estou contextualizando isso? Para dizer que esse cinema que surge no final do século XIX, ele tem um papel, ele teve e tem um papel importante para definir o que foi a vida moderna, o que foram as subjetividades, o que foi o ideal. Se a gente pensar Hollywood, que muita gente diz que Hollywood não é cinema, mas não vamos entrar no debate, digamos, hermético. O que foi Hollywood, se não uma fábrica de imaginários? O Zizek, ou Zizek, né, um dos filósofos pop, meio louquinho, que inclusive eu gosto dele, ele vai dizer que em tempos de Covid é preciso que a gente atice a imaginação tal como foi a fábrica de Hollywood. Ele diz assim, Hollywood foi uma grande fábrica, não foi uma fábrica de fazer cinema. Hollywood é uma fábrica de imaginação, de imaginários. Hollywood nos deu o imaginário da beleza, o imaginário do sucesso, o imaginário do vencedor, o imaginário do bem-estar, o imaginário da riqueza. E aí, se a gente considerar que, mesmo pensando cinemas fora do circuito hollywoodiano, um cinema de arte, um cinema alternativo, todos invariavelmente têm esse papel de não só nos oferecer imagens, mas o cinema ele é a máquina atualizada dos imaginários. Não é mais a pintura, não é mais... Foi o cinema. Aí a gente pode dizer assim, mas depois do cinema veio a televisão, claro, mas é a partir do cinema que as máquinas do ver se expandem. É a partir do cinema que nós somos telânicos, essa coisa de tela de celular, de ver tudo pelo celular, por conta do cinema. Foi o cinema que fundou uma relação da gente com as telas. E isso não é pouca coisa. E aí, se a gente pensar, tentando responder a pergunta da Renata, eu não sei quanto tempo eu falei, Renata, mas o que a gente tem da construção de cinema antirracista? Eu diria que é construir uma outra, eu venho muito insistindo nessa expressão também, que é uma outra gramática de produção. É legal, e aí pensar gramática de produção é pensar em estrutura ocupacional, é pensar que a gente tem que ter mulheres e homens negros produzindo e fazendo cinema, na direção, enfim, produção, roteiro. E quando a gente está falando de mulheres e homens negros, a gente já está dando como suposto que são mulheres e homens negros dotados de negritude, ou seja, de consciência racial, né? Não é qualquer mulher e homem negro, né? Isso para o campo da produção e da realização. Agora, ator, personagem, figurante, a gente precisa. E aí não é necessariamente pensar gramática de produção, voltando, estrutura ocupacional, pensar em outras possibilidades de imagens, né? Porque a ideia, a Bell Hooks, ela vai insistir muito, não basta apenas a gente ter imagens positivas sobre nós, é preciso que a gente construa, ela não diz assim, eu é que estou dizendo, que é preciso que a gente construa outras matrizes aí já sou eu que falo, a partir do que a Bell Hooks está dizendo, que é preciso a gente ir além. O que é uma matriz de imagem? A matriz de imagem, eu acabei de dar um curso essa semana e eu insisti muito que a gente tem que construir imagens inatas, que elas tenham a potência de ser matriz. O que é uma matriz? Matriz é algo que tem a potência de ser replicada. Porque o que acontece normalmente? Às vezes a gente faz coisas belíssimas no campo da produção, mesmo
diretoras, diretores negros ou brancos, a gente diz, poxa, que legal aquele filme, ou aquele documentário, ou mesmo aquela novela. Aí, depois que passa aquilo que a gente acha legal, vem o estereótipo, vem, sabe, a imagem reducionista, e a gente pergunta, mas por quê? Isso acontece porque aquelas imagens positivas, elas não tiveram a força de se converterem em matrizes. Para você disputar imaginários, Renato, é preciso que esse repositório ele tenha matrizes imagéticas positivas. É preciso que a gente construa ideais de beleza, de riqueza, de poder, mas também de destruição e de falta, que nós compomos tudo isso a partir da humanização. Porque a grande questão sobre nós, no campo das imagens, não é apenas a subalternização. Né? A subalternização é algo que a gente tem que combater, porque o ônus da representação sobre nós, ele é danoso. Quando você só tem mulheres negras no cinema estereotipadas, como empregadas domésticas, reificadas, sexualizadas, objetificadas, isso é ruim. Mas eu sempre insisto, o que é o pior que é isso? É a desumanização dos nossos corpos. Porque, às vezes, a gente pode estar em lugares não subalternizados e nos desumanizam de qualquer modo. Então, eu brinco dizendo assim, ó, você tem papéis subalternizados em que o personagem ele indicia o roteiro. A trama depende dele. Né? Aí eu pego exemplos os mais singelos e aparentemente bobos, por exemplo, o guarda-costas, que eu até revi esses dias. Quem faz o guarda-costas lá com a Whitney Houston? É o... Ai, gente, o ator branco, quem me lembra aí? Kevin Costner. Então, você tem o guarda-costas, até que se prove o contrário, é uma função subalternizada, não é mesmo? Mas ali ele é o guarda-costas. Ali não é mais, não é um homem negro, não cabia para o imaginário racista colocar um homem negro, porque ele é protagonista. Se a gente pegar a novela Anjo Mal, que teve 2 versões no Brasil, a última versão foi o remake, né? Foi com a Glória Pires. Anjo Mal, a Glória Pires era o que? Era uma babá. Babá é papel subalternizado, mas ela era a protagonista da cena. Não cabia ali mulher negra para o imaginário racista. Então, percebe que não é apenas a subalternização, é a subalternização seguida da desumanização, porque quando tem papéis subalternizados em que eles são humanizados, que a trama depende deles, a gente também some. A gente não é a babá em Anjo Mal, a gente não é o Lúcio Flávio sendo o marginal, a gente não é o guarda-costa no guarda-costa. Então, eu acho que o desafio a pergunta é em nome de quê? Em nome de quê que a gente está disputando narrativa? A gente está disputando em nome da nossa humanização. Então, não é que a gente não queira fazer papel de empregada doméstica, mas que qualidade de empregada doméstica que eles nos dão? Claro que a repetição só no polo da subalternização não é boa, porque você cria algo como se fosse uma profecia autorrealizadora, né? As mulheres negras, em termos de imagem, você se habitua que mulheres elas são para ocupar naquele papel de tal modo que ninguém se choca com os dados socioeconômicos que mostram que nós somos maioria nesse lugar. Então, eu acho que, Renata, pensar um cinema antirracista é a gente, primeiro, tomar assim, a disputa de narrativa como algo que seja fundacional de uma outra história e que essa história ela deve responder essa pergunta em nome de quê? Em nome da nossa humanização. E, por outro lado, é a gente construir gramáticas de produção em que temas sobre as histórias... Eu tinha uma birra com esse termo humanidade, humanização, até um pouco tempo atrás, porque eu dizia, deixaram a gente de fora. Aí, qual é a minha fala? Aí eu digo, exatamente por terem deixado a gente de fora, esse projeto moderno, que o cinema ele surge daí, que a gente tem que reivindicar, ainda que a gente... Renata, depois abandone, mas eu acho que a gente precisa, por exemplo, reivindicar um universal, que não é o universal. O que isso significa? Se o cinema ele universaliza
uma psique do ser humano, uma forma, os nossos ideais culturais, o que a gente quer ser, o que a gente projeta, alegrias, tragédias. É preciso que esse universal que nós, mulheres e homens negros, fundamos a partir do cinema, eles possam espelhar essa matriz e dizer: isso é do humano. Uma pessoa branca que olha um filme dirigido por você vai se ver representada não porque é um filme de mulher negra para mulher preta, porque é um filme que toca nos problemas que aquela mulher branca também vive e atravessa. Eu acho que ser antirracista é ser isso. E aí eu acho que é um recado para os coleguinhas, para as coleguinhas brancas, homens e mulheres, que ser antirracista não é assim: eu tenho que ter uma atriz negra no meu elenco, eu tenho que ter uma assistente de direção negra no meu elenco. Legal, beleza que tenhamos, mas é preciso que a gente vá algo mais, é preciso que eu diga o seguinte, que, me desculpe o palavrão, que porra é essa de iluminação que trucidou os corpos em Cidade de Deus? Né? A gente tem que, inclusive, mudar as regras de luz, as regras de posicionamento de personagens. Eu lembro que ela faleceu ano passado, gente, a nossa grande atriz, é a Ruth de Souza. Ela disse uma vez que a invisibilidade da mulher negra, das pessoas negras, se dão de várias formas, às vezes se dão de uma forma muito perversa. Ela disse que aconteceu com ela, década de 60, 70, ela estava com a voz na cena, ela estava protagonizando, né, aquela cena, só que parecia que a voz dela estava em off, porque ela estava com a fala e a imagem, a câmera não estava nela. Quer dizer, gente, isso só pode acontecer numa narrativa em off, que você fala sem seu corpo aparecer. Mas não era uma narrativa em off, era novela. E uma novela em que o corpo dela era para aparecer. Então, ela diz assim, a fala estava comigo, mas a imagem estava no corpo do ator, da atriz branca. E aí ela vai dizer, existem vários modos. E aí eu acho que são esses vários modos de que cineastas e produtores do audiovisual, e aí isso cabe para o teatro, isso cabe para tudo que a gente chama de produção de imagem, de corporeidades, para a gente pensar que é preciso, a gente não implode imaginários se a gente não implodir com essa gramática de produção que nos diz o que é certo nas regras técnicas. A Maju, no início do Jornal Nacional, estavam detonando com o corpo dela, o que estava a luz errada na Maju. Olha, era Jornal Hoje. Jornal Hoje tem bons profissionais, né? É uma emissora que tem bons profissionais. Por que eles erravam? É porque o corpo da Maju, o corpo preto da Maju, que não se adequa? Não. Eles não estavam acostumados em corpos negros naquela posição. Hoje, a Maju está bem melhor no Jornal Hoje, eu digo do ponto de vista da corporeidade, porque eles começaram a acertar. Então, quando eu estou falando de gramática e produção, eu estou falando disso. É preciso que a gente diga assim, esse tipo de enquadramento não nos serve, essa luz não nos serve, essa posição não nos serve, a gente quer construir outro tipo de coisa. E aí eu acho que é a gente pensar um cinema antirracista, Renata, é a gente, inclusive, também dar à técnica uma dimensão política. Porque o que nós aprendemos, nós que somos da comunicação, do teatro? Né? O teatro também tem regras rígidas. As pessoas dizem assim, não é porque é racismo, é porque isso não pode. Mas por que não pode? Eu lembro que quando eu fiz minha graduação de jornalismo, vou acender aqui a luz, gente. Quando eu ia para a bancada, nos estágios, enfim, o técnico dizia assim para mim, mas Rosane, logo hoje que você vem para a bancada, você vem com o seu cabelo assim, que meu cabelo estava maior. E eu falava assim, mas o que é meu cabelo assim? Não, mas você não pode disputar mais do que com a imagem. Isso na década de 90. Quer dizer, quem que disse que cabelo grande disputa mais com a imagem? Que regra foi essa? Então, eu estou fazendo esse tipo de questões para dizer que o cinema antirracista está muito mais no campo da gente destruir, implodir essa técnica que suporta esses repositórios de imaginário do que no campo das boas intenções. Né? Já diria, a gente sabe disso, que de boas intenções o inferno está cheio. Então, eu diria que não se faz um cinema antirracista só se dizendo antirracista, só se chamando pessoas negras,
mas sem responder aquela pergunta em nome de quê, a gente não chegará a lugar nenhum. Eu pararia por aqui, porque a gente está numa transmissão via StreamYard, eu não sei mais do meu tempo, e eu falo mais do que a mulher da cobra. Tem a história do homem da cobra lá na Praça da Sé, que todo mundo para ver quando é que vai terminar, né? Ele fica naquelas magias, é agora e você espera. E aí eu falo que eu falo mais do que a mulher da cobra lá da Praça da Sé. Então, eu pararia por aqui para a gente abrir para o diálogo. É um tema complexo, né? Daí porque uma apresentação um pouco anárquica e meio desviante. Rosane, que aula, hein? Que prazer ter você com a gente. Boa tarde a todas as presenças virtuais. E obrigada por esta aula. Sempre que eu te ouço, eu tenho a impressão que eu preciso descansar 24 horas para conseguir refletir sobre tudo que eu ouvi. Minha cabeça borbulha. Muito obrigada. Eu que agradeço, querida. Eu tenho uma pergunta, que é uma pergunta minha mesmo, que eu estava pensando nela assim, ao longo desses dias, e aí eu penso que talvez trazer ela aqui para a gente aquecer esse cenário de perguntas pode ser uma boa. Eu tenho lido um pouco sobre imagens de descontrole, que é um conceito que a Patrícia Hill Collins trabalha, sim, né? E eu queria que você A pergunta é simples, assim, você acha que em que medida que essa produção audiovisual de mulheres negras brasileiras, então a gente tem Renata como uma grande referência, né, e a própria Isis, que está aqui com a gente na produção do Empoderadas, e uma série de outras mulheres negras que eu poderia ficar citando aqui, e que passaram, e que são colaboradoras e parceiras do Empoderadas. Mas eu não quero ficar sendo autorreferente, mas assim, em que medida que as nossas produções, como mulheres negras do audiovisual, constroem imagens de descontrole, né? Porque eu acho que a Patrícia Hill Collins ela traz a imagem de controle, sim, de controle. como um panorama, né, desse status quo racista e opressor, e eu tenho a impressão que a gente pode falar de imagem de descontrole quando a gente pensa um cinema produzido por mulheres negras. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu acho que conseguem. Eu acompanhei, eu não assisti a Malhação, mas eu acompanhei o Viva a Diferença, né, que a Renata fez parte, enfim. E eu acho que conseguem ser imagem de descontrole, Maitê, na exata medida em que, primeiro, eu acho que é o que a gente tem hoje de melhor no campo da produção audiovisual, né, essas mulheres. E elas têm capacidade técnica e senso político para não flertarem com o estereótipo, que é difícil. Eu sei que é difícil, porque uma coisa é você ter um discurso antirracista, eu, mulher negra, não quero ser estereotipada, não quero... Mas a gente sair do estereótipo, do campo do fazer, é algo muito difícil. E aí eu acho que, de certa forma, são mulheres que estão conseguindo. E por que conseguem? Porque eu acho que elas respondem esse em nome de quê que eu fiz de maneira magistral, em nome da humanização. Por que são imagens de descontrole? Porque humanizam. O racismo desumaniza. O racismo ele cria algo que é de não semelhança e de não vínculo. O que elas estão fazendo? Elas estão construindo possibilidades de vínculo e de semelhança. E aí, quando você tem a possibilidade de você não ter o espelho de Narciso, esse Narciso branco ocidental que se olha no espelho e só é capaz de ver a si próprio, o que eu acho que essas mulheres estão fazendo é tomar o espelho de Oxum, porque muita gente diz que Oxum faz uma leitura errada, né, que seria o Narciso da cosmogonia africana. Ela não é, porque a Oxum ela vira, inclusive, espelho. Ela é vaidosa, ela se acha tal, etc. Tá bom, o seu filho é de Oxum, né? A gente se acha bonita, não sei o quê. Mas não é só isso, Oxum ela vira o espelho. Eu acho que o que essas cineastas, essas mulheres negras, principalmente as mulheres negras estão fazendo, homens e mulheres negras, mas eu colocaria aí as mulheres negras, elas viram o espelho no sentido de dizer assim, o vínculo ele não é autorreferente, ele não é autocentrado, o vínculo é com o outro.
Então, eu acho que é uma imagem de descontrole, porque refaz, inclusive, refunda um conceito de imagem. A imagem é a projeção do outro na gente. E aí eu acho que elas conseguem fazer isso. E quando você projeta o outro, você humaniza a si o outro, né? Que é tudo o contrário que o racismo e o estereótipo faz, né? Obrigada, Rô. A Karen Suzane fez uma pergunta que é: Rosane, você poderia me dizer algumas referências de imaginários criados que são coerentes com nossa capacidade de estar no mundo? Eu acho que a gente tem imaginários também memoriais. Eu acabei de falar de Oxum, acho que a gente tem imaginários vindo das mitologias africanas, né? Das mitologias religiosas. Eu acho que as matriarcas do século XIX, as mulheres que tinham que fundaram e refundaram casas de axé, elas, de certa forma, elas fundaram imaginários, elas fundaram matrizes que foram herdadas até hoje. Agora, como a gente está falando que é disputa, isso significa poder. Como nós não temos poder, são imaginários que quase nunca são acionados. E ou eles são acionados por nós, todas nós que também não temos poder, que estamos à margem, ou eles são acionados numa via de cooptação e de estereotipia, né? Mas eu acho que a gente já tem, sim, imaginários. Agora, a questão é como é que, dentro de uma sociedade hipertecnificada, uma sociedade ultramediatizada, eu construo outros repositórios, além dos que já existem, para que eles se fixem nessa cadeia que a gente chama de cadeia discursiva e eles possam se impor como uma matriz importante para a gente se referendar, para a gente se guiar, para a gente se espelhar, né? Eu acho que a gente tem, por exemplo, na própria Rede Globo, só para completar, a gente teve algumas experiências, né? A Malhação, com a Viva a Diferença. A gente teve aquela novela Lado a Lado, que foi uma novela super bonita, né? Tentativas que não ficam. Mas a gente tem, se a gente pegasse o mainstream, a gente tem, no próprio cinema, a gente tem algumas experiências de cineastas, né? Tentando sair desse imaginário racista. Sim. Eu lembrei, quando você falou, trouxe o exemplo da Maju Coutinho, né, da Maria Júlia Coutinho no jornal Hoje, eu lembrei que quando a gente entrevistou a Maria do Carmo, que é a criadora da Muane Cosméticos, a gente entrevistou ela para Empoderadas, se eu não me engano, na segunda temporada, e ela nos conta que o que fez com que ela criasse aquela marca foi o fato dela ter ficado cinza num vídeo. Isso até hoje é muito comum, né? Se a gente não toma cuidado, se uma mulher negra, quando vai ser entrevistada, ela não tem a sua própria base, a sua própria maquiagem... Eu sempre levo a minha. E aí essa fala da Maria do Carmo e de tantas outras empreendedoras negras me fazem refletir, assim, do quanto que a gente cria a partir da ausência, né? Então, se você quiser falar sobre isso. Eu acho que isso é interessante, o que você está falando, a criação do ponto de vista da ausência, que eu vou voltar com aquela ideia de margem, né, da Bell Hooks. Eu acho que a Bell Hooks, eu estou muito nessa coisa agora das margens em Bell Hooks, porque assim, ela revela como das margens a gente inventa, a gente cria coisa, a gente se emancipa, a gente cria autonomia, porque o que eu acho legal dessa ideia de margem Bell Hooks, e antes da ideia de margem eu já vinha também com isso, que de certa forma nós não temos poder, a gente até quer ter o poder, mas o que a Bell Hooks nos ensina é que da margem a gente pode fazer várias coisas. Né? Então, eu acho que na ausência, Maitê, a gente relabora, a gente cria uma outra estética visual, que é isso, são das margens, dessas ausências. Né? Como que a gente reinventa? E aí eu acho interessante, porque isso mostra, voltando àquilo que eu comecei a falar, né? Esse devir negro que nos aprisiona, que nos mata, mas também que a gente resiste e a gente inventa, a gente insiste, a gente recria, né? Eu acho que é esse outro polo do que o racismo nos provoca, né? Sim.
Eu estava aqui pensando numa outra coisa, mas aí eu li uma pergunta aqui que eu não sei se é para a gente colocar. Tem mais perguntas? Vamos lá? Estou vendo aqui. Uma pergunta de Renata Martins. Qual seria o papel do branco nessa luta? Me veio uma resposta agora, não muito fofa, mas agora, assim, é a resposta da militante, mas vou dar agora uma resposta de palestrante. A resposta da intelectual. Deixa a resposta da militante para bastidor. Eu acho assim que o papel do branco, Renata, seria, primeiro, aceitar, né, aquela coisa da aceita que dói menos, que o racismo ele não está no campo das boas intenções, porque você é da área, você sabe bem, quando a gente critica uma obra audiovisual de uma pessoa branca, ele diz, primeiro ele quer mostrar por A mais B que ele não é racista, que ele tem amigos negros, e o que a gente está dizendo sempre para as pessoas brancas, tipo, cara amiga branca, cara pessoa branca, o racismo, ele se desenvolve no campo das intenções, claro, tem gente que diz que não gosta de preto, é isso mesmo, isso, inclusive, está muito na moda agora no Brasil, né? Mas ele tem um lado que é muito mais profundo, que é o campo da não intencionalidade. E quem trabalha com imagem é racista a partir desse registro. Tem uma frase que eu gosto muito, Renato, aqui de uma semioticista, que ela diz o seguinte, que ao falar, nós somos falados. E aí nós somos falados pelo racismo, pelo sexismo. As pessoas brancas que trabalham no audiovisual, elas têm que ouvir o que falam quando elas falam. Porque não é apenas a intenção, eu não sou racista, e muitas conscientemente não são. Agora, quando a gente está pensando em imagem, a gente está pensando em gramática de produção, a gente está falando de técnica, a gente está falando de enquadramento, essa coisa do exótico, né? Quais são as camadas que eu vejo no mundo? E aí não importa apenas as pessoas brancas ficarem dizendo assim, não deixo mais para o playground, me chamaram de racista, eu que venho ajudando, inclusive, pessoas negras, eu que abri editais, etc. Não importa, importa é assim, ao falar, o que é falado quando você fala? Porque as imagens, elas têm essa dimensão que elas deixam escapar. A imagem, muita gente relaciona ela, Renata, ao campo da fantasia. E o que é a fantasia? A fantasia, quando a gente está sem travas na língua, né, a gente fala mais ou menos o que quer, que é uma espécie do estágio quando se está ébrio, né? E a imagem é um pouco isso, ela nos inebria, porque, de certa forma, por mais que você seja politicamente correta, que você não seja homofóbica, transfóbica, racista, ela vai falar por você, e é ali que você vê. Então, eu acho que é papel das pessoas brancas perceberem os rastros do racismo, os vestígios, que não tem nada de vestígio, mas que aparecem na superfície do produto final da imagem, de um filme, de um documentário. Né? É começar a se perturbar assim, por que aquele documentário que eu fiz só tem mulheres, eu vou falar de mulher, de feminismo, só tem mulheres brancas urbanas. Você já se deu conta? Mas é porque foi um documentário doméstico, aí eu pedi, foi a minha vizinha que me indicou uma mulher interessante, porque as respostas sempre vão ser assim. E aí, o que a gente tem que dizer? É uma camada do mundo que valida um grupo racial e que invisibiliza todo o outro. Como é que se pode falar de drama de mulheres sem trazer mulheres negras, sem trazer mulheres indígenas, mulheres lésbicas? Né? Que tipo de, digamos, universalização dos problemas da mulher você quer apresentar? Que camada é essa que você apresenta? Né? Então, eu acho que são questões... Tem aquela frase, né, o tempo da inocência já acabou, o livro muito conhecido, e que depois a Jurema Werneck utiliza, eu esqueci o nome agora da escritora, e utiliza, e dizendo, já foi tarde, né? É isso que a gente tem que dizer para essas pessoas, né? A imagem ela é um campo atravessado por prismas, por modos de ver, e aí eu gosto dessa coisa do prisma e da camada, porque também não nos instala no campo que está virando o campo minado do lugar de fala, né?
O lugar de fala, claro que ele é fundamental, ele é importante, né? Ele é um conceito legítimo, mas a forma que a gente vem adotando o lugar de fala está ficando difícil da gente chegar a um tipo de solução, né? E aí eu acho que são prismas, é por isso que todo mundo tem o seu lugar de fala, né? E nós sabemos o nosso lugar de fala, o nosso lugar de fala já está dado, e o que nos importa é a nossa fala como lugar. Eu acho que é como cineastas, como você, como a Day Rodrigues, como, enfim, tantas outras, a Joyce Prado, pela fala, pela imagem, deslocam os lugares já dados, né? Bom, você já respondeu a pergunta da Maria Chu, Rosane, que é como se arquitetam os lugares de fala na construção, e a gente pode pensar a construção também na linguagem cinematográfica. Você quer falar um pouco mais? Eu posso falar. sobre... Eu acho, Maria Chu, é isso. Eu acho assim, como você é arquiteta, se você é uma pessoa, como você é, uma mulher negra, eu acho que você não tem que ter nenhum tipo de problema com o seu lugar de fala, seu lugar de fala já está dado. O seu lugar de fala já está dado. Eu costumo dizer, Maria Chu, que o lugar de fala, e repito, não estou dizendo que a gente deve jogar a criança junto com a água do banho, não estou desqualificando o termo. O que eu estou chamando a atenção, ele é um termo importantíssimo, mas o lugar de fala, quando ele entra na seara do fazer político, o que fazer da ação política, para mim ele é um problema dos brancos. Porque são os brancos que permanentemente vêm dizendo: nossa, mas eu não sabia que eu era privilegiado, nossa, eu não sabia que o mundo era assim. O que é que eles estão dizendo? Nossa, eu não sabia que o meu lugar era o lugar do privilégio, mas a gente sabe o nosso lugar desde sempre. Eu acho que mais do que arquitetar lugares de fala, é como você articula pela sua fala, e a fala eu estou entendendo, o discurso em geral, imagem, posição corpórea, outros lugares para todos nós. Eu acho que, sabe, a nossa tarefa, a nossa ação política, ela deve ser essa. É como é que eu articulo pela minha fala, e aí a minha fala pode ser a imagem que eu trago para o mundo, a corporeidade, outros lugares para todas as subalternizadas do mundo. Porque, às vezes, dizer assim, uma mulher negra dizer que não sabe o lugar de fala dela, eu acho, todas nós sabemos o nosso lugar, o racismo, inclusive, nos posiciona no nosso lugar. Então, eu acho que mais do que arquitetar o nosso lugar, que já está dado, porque de todo mundo já está dado, só que a gente sabe, eles é que não sabem, não é isso? Eles é que não sabem que eles tinham lugar de fala prismado, privilegiado, etc, etc. Nós já sabemos. Então, eu acho que por uma condição de já saber, embora esse saber ele varie muito entre nós, né, essa coisa do suposto saber, eu acho que o nosso grande desafio de lugares subalternizadas é como a gente faz na fala um outro lugar. Eu acho que é mais do que isso. Eu sempre falo a história lá da Lélia Gonzalez para isso, só para completar. Muita gente fala assim, a Lélia Gonzalez, naquela conferência que ela começa dizendo, agora o lixo vai falar e numa boa, porque ela fala do lugar da subalternizada, da escravizada. Eu falo, não, Nina, não. Ela diz aquilo exatamente para ela sair do lugar da subalternizada. Porque quando a Lélia Gonzalez diz o lixo vai falar e numa boa, ela deixa de ser lixo. Porque ela foi ouvida. Então, ela tem que sair do lugar de lixo para ela falar. Então, na verdade, o que ela está dizendo? Ela está dizendo assim, cara, pessoa branca, eu estou saindo do lugar de lixo para vocês me ouvirem. E quando ela completa meio debochada, aí numa boa, né, ela está dizendo exatamente isso. Ela deixa de ser lixo quando ela enuncia isso. Então, aquele diálogo da Lélia Gonzalez não é mais o lugar de fala. É como, pela fala dela, ela deixa de ser lixo e ela tira todas nós desse lugar de lixo, da escória da sociedade, né? Ai, dá vontade de ficar comentando, começar a fazer um bate-bote. Isso aqui... Mas não, vou me ater a fazer as perguntas. Isso é o meu... Fiquei sem fôlego aqui. Disputa de narrativa e desconstrução de narrativa caminham juntas? Foi a Tamires Vieira, se eu não me engano, Tamires Vieira, que já esteve conosco também no encontro, na primeira edição, que mandou essa pergunta. Eu acho que sim, Tamires. Eu acho que a gente pode caminhar juntas, porque eu acho que tem... por exemplo, se a gente pegar a ideia
dos monumentos que estão sendo destruídos, que eu sou a favor. Tem muita gente que diz, não, é preciso que eles permaneçam para a gente flagrar, inclusive, o racismo daquela época. Mas, veja, esse monumento ele foi uma escolha arbitrária também daquela época. Então, se a gente está pela emancipação da condição humana, não é preciso a gente reservar, porque não é história dada, é a história construída a partir de certo olhar. Então, eu acho que a gente pode destruir narrativas, eu acho super plausível, como a gente pode, junto, disputar as narrativas, né? A disputa no sentido de dizer assim, que tá bom, tem a beleza branca, ela existe, mas também a negra existe, a disputa está nesse campo. É dizer assim, eu quero participar do comum do mundo. Eu quero dizer que tem pessoas indígenas, brancas e negras bonitas. A disputa está nesse campo. É assim, a gente não está querendo dizer que só a gente, nós somos as tais. Eu até acho, em certos momentos, que tem mulheres e homens negros que são mesmo, né? Eu falo, poxa, realmente... Mas para não acharem que a gente está querendo sair do lugar do oprimido para o opressor, embora eu ache que tenha muitas de nós que são as tais, né? Se a gente pegar o pensamento de uma filosofia, de uma Sueli Carneiro, que é aquela inteligência, né? Mas a gente não é isso, não é disso que a gente está falando, não é também disso. A gente está falando assim, a gente quer participar do comum do mundo. A gente quer ser uma referência também de beleza, como são as pessoas brancas. A gente também quer ser reconhecida nas nossas fragilidades, não só na força da mulher negra. Enfim, a gente quer ser reconhecida com todos os atributos do que faz o homem humano, né? A mulher humana. Então, eu acho que é possível a gente caminhar com... Tem coisas que eu acho que realmente a gente tem que destruir, outras a gente tem que disputar, né? Uau! A gente pode se encaminhar para o fim, se não tiver mais nenhuma pergunta, mas eu queria que você falasse um pouco sobre poder. Né? Você trouxe a referência da defesa de doutorado da Angélica, e eu lembro que quando você trouxe esse lugar do poder, rolou quase pegando fogo no parquinho, e eu acho que é importante a gente falar o que é esse poder, né? Quando você fala de poder, que poder é esse? Eu acho, Maitê, o poder ele é algo importante para a gente perseguir, no sentido, porque é o poder que diz, inclusive, que é esse comum do mundo. Eu brinco muito com os meus alunos, eu digo assim, fechem os olhos e pensem a imagem do poder. Aí eu brinco com eles, eu digo, porque quando eu fecho os olhos, a imagem do poder, para mim, é sempre aquele homem branco de terno e gravata numa limusine, né? É o poder supremo. E eu acho que a disputa pelo poder ela não deve ser desconsiderada, porque é o poder que nos diz várias coisas, mas eu acho que muitas vezes aquilo que a gente diz que a gente tem o poder, não é o poder, é a emancipação, porque, vejam, rigorosamente, nós não saímos das margens. E se rigorosamente nós não saímos das margens, significa dizer que a gente não tem poder. Agora, significa dizer que das margens a gente só é faltante, destituída, sofrida, pobre, não. Das margens a gente relabora. Das margens a gente se emancipa, das margens a gente inventa, das margens a gente constrói autonomia, e que não é o poder. A gente pode até achar que é o poder, entendeu? Eu gosto do nome do projeto de vocês, Empoderadas. Eu acho que, assim, em termos de disputa, tem uma frase que se fala muito em São Luís, que é essa coisa assim, fulano de tal é saliente, né? Que é a história do petulante. É uma expressão saliente que vocês usam, sabe? É o famoso tá se achando. Então, por que eu acho legal? É meio debochado. Ao mesmo tempo que é debochado, quer dizer que vocês estão pedindo acesso a uma soberania negada. Agora, isso significa dizer que as mulheres do projeto Empoderadas têm poder? Não. Significa dizer que vocês almejam o poder como uma possibilidade de vocês se afirmarem no mundo. Agora, também, se vocês não forem poderosas no sentido forte do termo, está tudo certo, porque vocês já causam das margens, entendeu? É isso que eu acho que é legal.
tá bom, eu não consegui sair da margem para ir para o centro, ou se eu fui ao centro, eu fui expelida desse centro, eu voltei para as margens. O que o projeto Empoderadas diz com esse termo? Que está tudo certo, porque de onde vocês estiverem, vocês vão sempre reivindicar acesso a uma soberania negada. Aí eu acho que e isso é legal. Mas, assim, no fundo, rigorosamente, nós não temos poder. A gente, às vezes, flerta com o poder, né? Rosane, que bela entrada, hein, nesse encontro. Eu só posso te agradecer, te passar a palavra para as considerações finais, e aí eu retomo para agradecer as pessoas que participaram de tudo isso aqui conosco. Eu que agradeço a escuta qualificada, eu vi com pessoas aí muito legais, a Maria Su, que é uma mulher que eu admiro, que eu gosto, né? Claro, ainda além de vocês, né? Agradecer muito mesmo, eu me sinto muito honrada de no dia 25 estar num debate com vocês, num debate complexo, difícil, que a gente tenta abordar, assim, mas não são questões fáceis. Eu acho que um debate como esse dá um semestre, dá até para a gente dar um curso sobre tudo isso. E aí, parabenizar vocês pela coragem de enfrentar um tema. Eu vou terminar como eu comecei. Quem faz imagem, o cinema, a televisão, a gente está no epicentro das questões globais, de uma política global. Então, eu acho que, sob esse ponto de vista, vocês tomaram a decisão acertada, não de ter me convidado, mas de ter escolhido o tema. E isso só prova o quanto vocês são comprometidas, o quanto vocês... isso, né? São empoderadas nesse sentido, né? De serem salientes, de serem petulantes e de reivindicarem acesso a uma soberania negada. E eu só posso ser eternamente grata por fazer parte dessa história junta com vocês. Muito obrigada. Você sabe que quando a gente pensou o tema para essa mesa, toda essa profusão de hashtags ainda não tinha acontecido. Esse tema foi pensado muito anterior a toda essa onda que a gente vivenciou. Então, sinal de que a gente realmente estava apontando para algo, né? E que os tempos de agora vieram refletir. Muito obrigada, Rosane, por estar nessa abertura com a gente. O encontro é uma das ações empoderadas e é uma ação que a gente tem muito carinho, muito cuidado e muito amor quando a gente elaborou esse projeto. E a gente está muito feliz de fazê-lo quase 3 anos depois da primeira edição, mas com certeza nós somos outras, né? Já multiplicamos, então realmente a gente fica muito grata. Eu quero agradecer Gabriele Martins por estar aqui nessa tradução, nessa interpretação de Libras, que também é importantíssimo para a gente, né? Pensar as nossas narrativas também através do corpo. E, então, muito obrigada, Gabi. Agradecer ao Rogério Pichotti por ter cuidado dessa transmissão. Te agradecer novamente, agradecer Renata Martins por ser a pessoa que idealizou Empoderadas e convidou a mim, Maite Freitas, que também agradeço por topar essa empreita, e agradecer a Isis Valenzuela, nossa produtora executiva, que, enfim, assim, são 3 mulheres que agregam tantas outras, muita coisa está por vir nesse encontro. Fiquem atentos e atentas às nossas redes sociais, tanto as redes do Empoderadas, quanto as nossas redes pessoais, que a gente vai divulgar aí uma série de ações até pelo menos dezembro. A gente tem uma publicação intensa do encontro, porque era um encontro para ser ao vivo. E aí a gente teve que pensar ele inteiro na virtualidade, então isso possibilitou que a gente pensasse ele ao longo do semestre. Então essa é a primeira atividade, mas terão outras, então fiquem atentas todos. Muito obrigada. Obrigada, gente. Boa noite, sigamos juntas e juntos. Até a próxima. Eu vou acompanhar as atividades de vocês também ao longo do semestre. Por favor. Obrigada, Rosane. Bem-vindas ao Empoderadas, a esse clã de debochadas. Adorou. Beijo, gente. A todas as pessoas que estiveram conosco. Um beijo. Beijinho na nossa princesa aí, que eu acho que ela também mandou beijo. Ela tá. Dá tchau, Ilu. Ilu, beijo, tchau, ó, lindinha. Tchau. Tchau, tchau.